Oi, eu acabei de fazer uma videoaula sobre o mesmo assunto. Eu gastei 1 hora e 20 minutos falando sobre isso. E depois que eu terminei a gravação, eu percebi que o áudio do microfone estava desativado. Então, perdão pela desmotivação de agora e pela minha falta de esmero na próxima hora que eu vou falar sobre geometria analítica. Ai, ai. Então você vem aqui na plataforma Moodle da disciplina, né? Você vem na plataforma Moodle da disciplina e você já vai encontrar já o seu guia de estudo de matemática. Aqui eu tenho links das aulas do professor do canal NERC, né? Sobre os assuntos que a gente vai estudar. E ao terminar, depois que esse vídeo subir no YouTube, com as minhas perspectivas a respeito do assunto, vai estar disponível a lista de matemática. Beleza? Aqui estão todas as regrinhas. Esse livro aqui eu já deixei disponibilizado o capítulo que você vai usar para poder estudar. É o capítulo 1, 2 e 3 para as próximas 2 semanas. E aqui está o plano de trabalho do Red e tem todos os vídeos aqui também para você consultar depois. Então esse Red a gente começa estudando geometria analítica, e geometria analítica é uma abordagem da matemática sobre objetos geométricos. Então, lá na geometria espacial, você estuda os objetos geométricos, a morfologia desses objetos e as relações das quantidades que caracterizam esses objetos. Aqui, esses objetos eles serão descritos no plano cartesiano inventado por René Descartes. E aí, esse plano cartesiano ele segue a convenção do sistema de destrógiro ou destrogiro que fala também. Significa o seguinte: significa que eu tenho um eixo horizontal, cada ponto desse eixo horizontal é representado por um número pertencente ao conjunto dos números reais, e conforme ele vai tendendo para a direita, esses números crescem, e conforme eu vou caminho para a esquerda, os números decrescem, eles diminuem. No eixo vertical, os números também pertencem ao conjunto dos números reais. Conforme eu me desloco para cima, os números crescem, e conforme eu me desloco para baixo, os números diminuem. No espaço tridimensional, eu tenho o sistema destrógiro 3D também, mas aí a partir do plano cartesiano agora, aqui no encontro das origens do plano cartesiano, né? Sai um eixo vertical Z, e aí os outros eixos x e y eles fazem parte de um plano, né? E esse plano você pode considerar como sendo sua mesa e um eixo saindo perpendicularmente da sua mesa. E aí, dentro do contexto do ensino médio, a gente vai estudar só o plano cartesiano, né? 2D. O plano cartesiano tem partes, cada uma dessas partes tem nome. Aqui na interseção do eixo y com x, eu tenho a origem. Na origem, o ponto origem ele é definido como representado pelo par ordenado 0 para a posição x e 0 para a posição y. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto quadrante. Eixo x pode se chamar eixo x ou eixo das abscissas, eixo y, eixo OY ou eixo das ordenadas, eixo z, eixo OZ, nomeado por eixo das cotas. Um ponto P sobre esse plano cartesiano, ele possui uma projeção no eixo x e uma projeção no eixo y. A projeção do ponto P no eixo x é chamada XP, a projeção do ponto P no eixo y é chamado de YP, e essas duas notações de pontos são equivalentes. As duas são bastante usadas. XP é determinado pela distância da origem até a sombra do P no eixo x,
YP é definido como a distância da origem até a sombra do ponto P no eixo Y. Por exemplo, ponto P aqui, projeta uma sombra na posição menos 10 no eixo X e projeta uma sombra na posição 2 no eixo Y. E o ponto P se encontra no segundo quadrante. Aqui eu tenho algumas propriedades, né? Um ponto P é levado para um par ordenado XP, YP e o caminho contrário também tem que ser verdadeiro, o caminho inverso, né? Um par ordenado XP, YP é levado para um ponto P, há uma correspondência entre os dois, uma relação, né? Um ponto Bzão pertence às abscissas se ele cumprir duas condições, né? Ele é representado, então, por um par ordenado Bzinho na posição X, né? No eixo X, e 0 no eixo Y, né? E esse Bzinho ele tem que pertencer aos números reais. Aqui eu tenho uma brincadeira, sobre a reta bissetriz, né? Um ponto pertence à reta bissetriz que cruza os quadrantes ímpares 1 e 3, né? Se esse ponto, a sua posição em X for a mesma na sua posição em Y. Aqui eu tenho um erro de digitação, deveria ser mais 2. E aí um ponto P qualquer, ele faz parte da bissetriz que corta o segundo quadrante ao quarto quadrante, se o seu valor na posição X for o valor oposto na sua posição Y. Isso aqui é um exercício, aí você veja como ele está sendo resolvido, né? Determine as coordenadas A, B, C e D do trapézio isósceles, aí eu dou as condições, né? Eu descrevo o trapézio isósceles aqui tem algumas condições para que ele seja isósceles. Esses ângulos aqui, eles têm, o ângulo no vértice A tem que ser congruente ao ângulo no vértice B. A altura BY do ponto B tem que ser a mesma altura CY do ponto C. E aí eu dou algumas condições aqui, a resolução está aqui, você pausa e veja como que resolve esse exemplo. Tem vários outros exemplos e aí certamente alguns desses exemplos vai estar na lista 1, então você já pode ir começando a treinar. Um ponto muito importante aqui desse capítulo é a distância entre dois pontos, né? Então, eu descrevo de uma maneira bem genérica, descrevo dois pontos distintos. Esses dois pontos distintos podem ser ligados por um segmento de reta. E o comprimento desse segmento de reta é chamado de DAB. E aí você percebe que esse segmento de reta ele faz parte de um triângulo retângulo e ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? E a distância daqui da sombra de A até a sombra de B a gente chama de ΔX, e a distância da sombra de B até a sombra de A no eixo Y a gente chama de ΔY. E aí como que a gente calcula esse ΔX e ΔY? Lá da física a gente aprende isso mesmo, né? O valor de uma extremidade menos o valor da outra extremidade, né? E aí a gente define que comprimento de qualquer coisa ele é sempre positivo. Então se eu faço um valor menos o outro, eventualmente essa diferença pode dar um valor negativo. E como a gente define que comprimento é valor positivo, essa diferença ela é posta dentro de módulo, né? Então, essa diferença elevada ao quadrado, que é um cateto, mais esse cateto elevado ao quadrado, tem que dar a distância de A até B elevado ao quadrado. Então, essa aqui é uma aplicação direta de Teorema de Pitágoras. Está quadrado aqui, passa para o outro lado, raiz quadrada. E essa aqui é a ferramenta matemática que você vai usar para calcular a distância do ponto A até o ponto B. Aí o que você faz? Efetua a diferença do ponto, a diferença da componente A, componente x de A com a componente x de B, eleva ao quadrado. Depois efetua a diferença da componente
y de A com a componente y de B elevado ao quadrado, soma essas duas diferenças elevadas ao quadrado, depois tira a raiz quadrada e você tem a distância. Isso aqui é uma mania de físico, de escrever uma notação de físico. Essa equação matemática aqui pode ser representada por essa daqui de baixo, essa de baixo é menos carregada. Aí algumas informações adicionais aqui você pega conforme você vai ler. Isso aqui é um exercício resolvido, né? A resolução está aqui embaixo. Você vai pausando e você vai vendo como faz. Outro exemplo resolvido, né? Eu quero mostrar que um triângulo representado pelos vértices A, B e C, ele é retângulo isósceles, né? Então ele tem que cumprir algumas condições, tem a condição 1 e condição 2, para que ele seja isósceles, então pelo menos duas de suas distâncias têm que ser iguais, né? Que no caso seriam seus catetos. E a outra condição, para que ele seja retângulo, a sua hipotenusa e seus catetos devem satisfazer a equação do teorema de Pitágoras. Aí eu vou verificando se essas condições são satisfeitas aqui nas próximas páginas. E elas são satisfeitas. Esse aqui é outro exemplo que eu resolvo. Você pausa aí, resolve, né? São todos os exercícios resolvidos do livro. A resolução está aqui embaixo, você vai pausando. E vai tentando entender o que significa cada um desses passinhos aí. E aí, qualquer dúvida você me chama no Discord. Eu dei muito mais detalhes sobre essas equações do vídeo anterior, mas não saiu o áudio, aí por isso que eu estou pulando. Aí eu vou guardar para vocês o tempo de tirar qualquer tipo de dúvida no Discord ou no Google Meet. Ponto médio de um segmento de reta. Então, se eu tenho um segmento de reta, e esse segmento de reta, por exemplo, um segmento de reta que liga A até o ponto B, e aí eu quero saber qual é o ponto médio desse segmento de reta, e quais são as coordenadas desse ponto médio, né? E aí eu tiro algumas condições para descobrir esse ponto médio. E esse ponto médio, basicamente, ele é o seguinte: ele fica exatamente na metade da distância entre o ponto A e o B, né? E para calcular as coordenadas desse ponto médio, que eu chamo de xm e ym, porque eles projetam uma sombra no eixo x e uma sombra no eixo y, eu uso as argumentações aqui, né? Dou os detalhes, né, no meu textinho, na minha redação. Aí você verifica aí os detalhes, você vai pausando e vai verificando. E aí eu chego nessa ferramenta matemática aqui, que é a mais importante de todas. Então, se eu quero descobrir, já defini o que é ponto médio. Então, ponto médio é uma posição que fica entre A e B e divide a distância de A a B pela metade, né? E as coordenadas desse ponto médio, então, é simplesmente pegar a coordenada x do ponto A, somar com a coordenada x do ponto B, dividido por 2, aí eu encontro a coordenada x do ponto médio. E para encontrar a coordenada y do ponto médio, eu pego a coordenada y do ponto A, somo com a coordenada y do ponto B e divido por 2. Mediana e baricentro são métricas de um triângulo. Não confunda essas métricas com outros objetos geométricos. Importante. Mediana é um segmento de reta e ele é definido assim, ó. Então você imagina que você tem um triângulo A, B e C. E aí os pontos M, P e N são as extremidades das suas medianas. Tá? E como que e além disso, o ponto M, P e N, eles são... Existe uma regrinha a respeito deles que eu vou explicar. Então, a mediana é a seguinte, ó. A mediana de um triângulo é um segmento de reta que liga um vértice a um ponto médio de um segmento de reta que é oposto a esse vértice, né? Então, quem é a mediana? A mediana liga o ponto A até o ponto M. Quem é M? M
é o ponto médio do segmento de reta BC. Além disso, o segmento de reta BC é oposto ao vértice A. Né? Então, o segmento de reta BN é uma mediana do triângulo ABC. Quem é B? Um dos vértices do triângulo. Quem é N? A mediana, ou o ponto médio do segmento de reta oposto ao vértice B. E esse segmento de reta é AC. Então são todas as coisas que você pode calcular aqui. Ó. O segmento de reta AC, como que eu calculo a distância do ponto A ao ponto C? O teorema de Pitágoras que foi descrito na página anterior. Como que eu calculo esse ponto médio entre a distância entre o ponto A e o C? Essa equação matemática aqui. Né? Como que eu calculo essa mediana, BN? Novamente, o teorema de Pitágoras que está lá em cima, né? Então é assim que eu calculo. E aí eu dou um exemplo de como calcular esse ponto médio e a mediana. Então você imagina, veja um exemplo. Usando os pontos do esboço acima. Então esse aqui é um esboço, né? E aí o ponto A, B e C tem essas coordenadas. É mais ou menos isso mesmo. Está fora de proporção, mas as coordenadas de A é isso mesmo. Seria 1 para 1. Coordenada de B com certeza é um valor negativo para x, um valor positivo para y. E a coordenada de C com certeza é um valor positivo para x e um valor positivo para y. E C está mais distante que A da origem, né? A receita para se calcular a mediana é essa aqui. Depois vem esses pontos aqui. Quando você calcular uma distância e cair numa raiz quadrada de um número que você não consegue tirar um número exato, deixa assim mesmo, tá? Mesmo que seja a raiz quadrada de 34. Outra métrica muito importante é o G. O G ele é definido da seguinte maneira. Ele é o encontro de todas as medianas do triângulo. Né? Então você calcula as medianas do triângulo, que é definido aí, né? Está definido aí nas notas de estudo. E é o encontro das medianas desse triângulo a gente chama de G. É claro que essa é uma declaração que a gente toma como verdadeira e ela aparentemente é um teorema que precisa ser demonstrado. Mas o livro não gasta energia nem tempo para demonstrar isso. E aí a gente toma como verdadeiro. Então, as coordenadas do baricentro de um triângulo é calculado segundo essa equação matemática aqui. Sem demonstração de detalhes, qual é a origem, de como eu calculo esse aqui. Condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos estão alinhados se eles são colineares. E para que eles sejam colineares, os 3 pontos têm que estar contidos numa mesma reta. Ou estar contidos no mesmo segmento de reta. Né? E aí, que condição que eles devem obedecer para que a gente considere que esses que esses pontos são colineares? Então, a abordagem para descobrir essa condição é a seguinte. É a abordagem da geometria analítica. Então, você imagina que se eu colocar esses 3 pontos em sequência no plano cartesiano, eu consigo identificar aí 3 triângulos. E essas distâncias, essas distâncias AB, BC e AC são distâncias que fazem parte desses triângulos. E esses triângulos eles são semelhantes. E aí um macete para você descobrir quando um triângulo é semelhante ou não, você coloca... você tenta verificar se os 3 ângulos internos dos 2 triângulos são congruentes. Tá? Esse é o macete. Se os 3 ângulos internos dos 2 triângulos são congruentes, de uma maneira mais simples de explicar se os 3 ângulos internos são iguais, então eles são semelhantes. Tá? Ou proporcionais. Quando eu falo que triângulos são semelhantes, eu quero dizer que os seus lados são proporcionais uns aos outros. Né? Então, por exemplo, se eu pego a distância do segmento de reta BE e divido pela distância do segmento de reta AD, vai dar uma proporcionalidade que é igual à mesma coisa que eu pegar
a distância do segmento de reta CE e dividir pela distância do segmento de reta BD. Né? Distância entre CE é igual a YC menos YD. E, né? A distância do segmento de reta BD é o YB menos YD. A distância do segmento de reta de B até E é EE menos XE menos XB. E a distância do segmento de reta do segmento de reta de A até D é XD menos XA. Né? E aí, como são comprimentos positivos, não estou preocupado com o sinal aqui, porque eu tenho certeza que XC é maior que XB e que Y, que XE é maior que XB, que XD é maior que XA, que YC é maior que YE, que YB é maior que YD. E aí eu efetuo as multiplicações, né? E aí eu venho vários passos que são... Aqui fica cálculo bem enfadonho, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou passar devagarzinho e você vai ver como que é comprido esse cálculo. Aí você pode efetuar em paz na sua casa, acompanhando o vídeo. Aqui é tudo conta de 7º ano, 8º ano, né? E aí, então, essas duas razões são iguais. Efetua a famigerada multiplicação cruzada, né? Então, essa expressão vira essa. Olhando esse plano cartesiano, eu percebo essas relações. Faço a substituição dessas relações aqui em cima para virar essa equação de baixo. E aí, nessa equação de baixo, eu dou uma sugestão de você substituir o seguinte. Ó. No lugar do A, você coloca 1. No lugar do B, você coloca 2. No lugar do C, você coloca 3. Aqui eu coloquei A, B, C, só que eu me arrependi. Porque se eu tivesse colocado 1, 2 e 3, as contas eu teria feito as contas com mais rapidez, tá? Por isso que eu faço essa sugestão. E aí eu vou efetuando os cálculos, distribuições, tudo mais. E eu percebo que eu posso separar essa equação em duas partes. Uma parte positiva e uma parte negativa, né? É uma quantidade sendo subtraída de outra, igual a zero. E aí você vai voltar lá no segundo ano, na sua memória do seu segundo ano do ensino médio, você vai lembrar que lá em matrizes você aprendeu que você aprendeu matrizes e que você imaginava que matrizes era algo da matemática que você nunca ia utilizar na sua vida. Mas matrizes é algo que você vai utilizar caso você vire um profissional da engenharia. Tá? Então, o que significa essa expressão matemática aqui do lado esquerdo? Nada mais é do que calcular o determinante dessa matriz aqui, 3 por 3. Então, essa aqui é exatamente a condição necessária que 3 pontos devem obedecer para que eles sejam considerados colineares. E aí eu mostro como que eu faço o cálculo de um determinante aqui. Isso aqui é uma notação também bastante usual. Uma coisa que eu quero que você lembre, tem uma propriedade de matriz aqui que eu acho muito importante. Não me importa qual que é a ordem desses pontos aqui que eu vou colocar aqui no cálculo do determinante dessa matriz. Por exemplo, essa aqui seria a linha do A, essa seria a linha do B e essa seria a linha do C. Não importa a ordem. Essa aqui poderia ser a linha do C, essa poderia ser a linha do B e essa poderia ser a linha do A. Não importa a ordem, tá? Contanto que esteja bem claro que essa aqui é uma linha respectiva a um ponto, essa aqui é outra linha respectiva a outro ponto, essa aqui é outra linha respectiva ao terceiro ponto, tá garantido, tá? O efeito é igual. Aqui um exemplo. Para quais valores de K os pontos 2 e menos 3, 4 e 3 e 5 e K dividido por 2 são vértices de um triângulo? Lembra que 3 pontos são colineares se isso aqui for verdadeiro. Se eles não são colineares,
então esse aqui tem que ser verdadeiro. Né? Esse aqui tem que ser diferente de 0. Se A, B e C são colineares, então esse aqui tem que ser igual a 0. Se A, B e C não são colineares, então esse aqui tem que ser diferente de 0. Outra conclusão que a gente tira: todo o conjunto de 3 pontos que não são colineares sempre determina os vértices de um triângulo. Né? Você não consegue ter situação diferente disso. Reforçando: todos os 3 pontos que não são colineares, eles determinam vértices de um triângulo. Então esse aqui determina pontos colineares. E se isso aqui for diferente de 0, então ele determina vértices de um triângulo. E aí eu descubro que o K não pode assumir o valor de 12, mas ele pode assumir qualquer outro valor do conjunto dos números reais. Esse aqui também é um outro exercício. Então, fui mais breve, gastei certamente muito menos tempo do que antes. O primeiro vídeo estava enriquecido de detalhes, mas estava sem áudio e perdão pelo vacilo. Obrigado aí.